Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma matéria para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje encontra-se no módulo 4, a martiologia, doutrina do pecado. Se você ainda não tem o material didático, peça, porque nós estamos dando um super desconto. Depois eu te dou como conseguir o nosso material, tá bom? Mas chega de moleza. Olha aí na tela a martiologia, doutrina do pecado. Então a martiologia é uma palavra grega e a martiologia é o jeito que se escreve ou como se fala essa palavra na língua grega, ok? Então é uma transliteração, ok? Transliteração. Como se escreve o jeito que se fala esta palavra no grego. Agora, qual é o significado? Doutrina do pecado, ok? Muito bem. E o que nós vamos estudar nesta matéria? Olha aí na tela. Introdução, como sempre. Depois, no capítulo 1, a natureza do pecado. Segundo, a origem do pecado. Terceiro, a universalidade do pecado. Quarto, o pecado original. Quinto, o pecado imperdoável. Sexto, o cristão e o pecado. E sétimo, as consequências do pecado. Tá bom? Então tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Ok? Como eu disse, ela está no módulo 4. Vamos em frente? Então vamos começar com um texto bíblico que está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3 e 23. Olha que profundo é esse texto. Vou expandir para você aí na tela. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Então veja, todos pecaram. Eu falei que na Bíblia apologética, eu já ensinei que na Bíblia apologética nós temos as confissões de fé, os primeiros credos, né, os cremos, e tem o Tomo de Leão, que foi escrito pelo Papa Leão no quinto século, tá? Tomo de Leão. Então, no Tomo de Leão, o Papa, né, falando sobre a questão de Jesus, das duas naturezas de Jesus, ele escreve o seguinte: o Senhor tomou da mãe a natureza, não a culpa. O que significa isto? Por que é importante esse documento? Porque o Papa Leão, no quinto século, oficialmente, né, representando a Igreja Católica, ele reconhece que Maria tinha sim o pecado original, que Maria tinha pecado. Olha que interessante. Então, neste argumento, o Papa Leão estava em conformidade com a palavra de Deus, que diz o texto, todos pecaram, logo inclui Maria, inclui os apóstolos, inclui todos. Só um não pecou, nasceu sem pecado, como ele mesmo diz. O Senhor tomou da mãe a natureza, não a culpa. Então, Jesus nasceu sem pecado. Por quê? Porque ele foi concebido de maneira sobrenatural. É um mistério a concepção de Jesus. Então ele herda de Maria a natureza humana sem a culpa. Ou seja, Maria tinha também o pecado original. Hoje a Igreja Católica vem com uma outra doutrina estranha sobre Maria, dizendo que ela não tinha o pecado original, mas não tem como aceitar essa doutrina, porque o texto bíblico é claro, todos pecaram. Então vamos definir o que é pecado? Olha aí na tela, vou abrir para você. Lembrando que todo esse material que eu coloco, esses slides, estão no módulo, tá? Eu faço o que? Uma síntese da matéria. A matéria completa, com riqueza de detalhes, você encontra no módulo. Então vamos para a definição? Olha aí na tela. Podemos dizer a priori que o pecado é um estado mal da alma e ou da personalidade. O pecado não são meramente atos errados praticados isoladamente.
não é algo apenas concreto e externo, mas é algo inerente e interiormente fixado na alma do ser humano. Olha que situação, que mal trouxe o pecado para as nossas vidas. Eu sempre lanço mão de uma analogia, de uma comparação, né, principalmente no curso presencial, que eu digo o seguinte: o pecado eu comparo como o vírus HIV. O que é o vírus HIV? É o vírus que provoca a AIDS. Então esse vírus, ele destrói o sistema imunológico do ser humano, de defesa contra doenças. Então nós temos um sistema natural para combater doenças como gripe, febre e outras doenças. Então esse sistema, quando a pessoa adquire esse vírus, o HIV, ele é destruído. Mas a ciência descobriu, desenvolveu um remédio para que a pessoa consiga reagir às doenças. Olha que interessante. Então a pessoa hoje que tem o vírus HIV, se ele toma o medicamento, se ele obedece à recomendação médica, se ele faz uso desse medicamento, ele não morre. Essa pessoa não vai mais morrer de AIDS. Olha que interessante. Embora tenha o vírus, a medicina não consiga tirar o vírus da pessoa, mas ela não morre mais dessa doença, de AIDS, porque aquele remédio consegue ajudar a pessoa portadora do vírus a se proteger contra as doenças. Olha que interessante. Da mesma forma, o pecado age na nossa vida. É um vírus que leva à morte. Leva à morte. Ainda que você não pratique, que não se manifeste exteriormente o pecado, a pessoa tem o vírus do pecado. Olha que situação. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos que temos esse vírus, que temos o pecado em nossa alma, e nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ele nos justifica. O pecado continua na gente, ele perdoa, mas a gente continua pecando. Olha que situação. Aí podemos comparar assim: a pessoa tem uma doença, falta ao trabalho uma semana, então não vai trabalhar durante uma semana, vai até o médico: olha, eu fiquei doente, o médico faz um atestado. O médico é o profissional que tem autoridade para justificar a ausência da pessoa no emprego. Então a pessoa leva o atestado até a empresa, entrega lá, e aí a empresa não vai descontar desta pessoa. Embora a pessoa não tenha trabalhado, a empresa não vai descontar os dias que a pessoa faltou, porque ela tem uma justificativa. Da mesma forma o crente. Por que nós vamos habitar um dia com Deus? Por quê? Se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Por que nós nos livramos da morte? Por quê? Porque Deus, por meio do seu unigênito Filho, nos justificou. O salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou o preço do pecado na cruz do Calvário. Então agora nós temos uma justificativa, um atestado do médico dos médicos. Olha que profundo é esse assunto, né? Então nós vamos estudar a doutrina do pecado para entendermos com precisão o que este mal traz para a nossa alma, para a nossa vida, mas também vamos estudar na sequência, depois de concluirmos a doutrina do pecado, a matéria que trata da doutrina da salvação. Olha que interessante. Então você não pode perder estas aulas, ok? Bem, se você quiser adquirir o nosso material didático, acesse o site, tá? Que lá tem tudo que eu estou falando com riqueza de detalhes. O site é o www.icp.com.br www.icp.com.br. Tem um super desconto lá para você, tá? Desconto de Natal. Não sei se vai dar para manter até o final do mês de dezembro. Então, você deve aproveitar e pedir o seu material. Olha lá primeiro, veja direitinho, analisa direitinho, e você vai ver que vale a pena o desconto que nós colocamos lá para abençoar a sua vida. Eu sempre digo aqui, não é gastar dinheiro não, é investir no reino, tá bom?
Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.